Chegamos então à nossa última videoaula da série Diálogos no Cinema e na TV. Obrigado a todos que estão acompanhando até aqui e eu espero que essa jornada esteja sendo produtiva. O nosso tema de hoje é bem espinhoso: diálogos expositivos, ou seja, diálogos que carecem de tudo aquilo que nós estamos falando desde a primeira aula, como conflito, ação verbal e subtexto. Os diálogos expositivos são aqueles que existem apenas para expor, como o próprio nome diz, informações, para ilustrar, para contar. Esse é o problema principal dos diálogos de alguns roteiristas iniciantes e a gente vai ver o porquê. Como eu disse já na nossa primeira aula, o diálogo normalmente é a última coisa que nós colocamos no roteiro. Portanto, se você não construiu bem a sua história, as falhas vão emergir na hora de escrever os diálogos. Tudo aquilo que você não conseguiu resolver na seleção de eventos, na estrutura, no arco, você vai tentar resolver fazendo os personagens explicarem para o público nas falas. O personagem então começa a falar por que ele é assim ou assado, por que ele age de determinada maneira, por que algum fato se deu, por que determinado conflito está acontecendo e por aí vai. Então, muitas vezes, um diálogo frágil ou expositivo é apenas um sintoma do problema. Nesses casos, não adianta você ficar reescrevendo o diálogo. Você precisa dar um passo ou mais atrás e analisar a estrutura da sua história, o arco, a construção dos seus personagens. Agora, vamos pensar na opção que mais nos interessa, já que nós estamos numa aula de diálogo. Vamos dizer que a sua estrutura e os seus personagens estejam muito bem construídos, mas ainda assim o seu diálogo continua expositivo. Bem, isso pode acontecer por dois motivos principais. Primeiro, informações desnecessárias. Segundo, informações necessárias, porém mal administradas. Eu vou analisar cada uma dessas opções e mostrar algumas técnicas para resolver o problema. Nas outras aulas, eu disse que uma das funções do diálogo é fazer a história avançar. Uma forma de fazer a história avançar é fornecendo informações. Mas primeiro você precisa decidir quais informações são realmente necessárias para a sua história. Um problema muito recorrente, não apenas em roteiros de iniciantes, mas mesmo em muitos filmes já produzidos, é o excesso de informações da história pregressa dos personagens, ou seja, fatos que aconteceram com aquelas figuras antes do filme começar. Informações do passado, remoto ou recente. Isso também é chamado de contexto, ou seja, fatos e eventos que não têm ligação direta ou importância dramática para a história. Claro que não é tão simples assim decidir quais informações são ou não relevantes para a história. Não há um padrão, uma escala para medir isso. A experiência e o estudo podem ajudar e muito. Ler bons roteiros, ler teatro, assistir, claro, bons filmes e peças, mas também tem algumas orientações que podem te ajudar. Durante a sua escrita e reescrita, faça sempre as seguintes perguntas: essa informação é necessária? O público está ansioso por essa informação? Eu posso esperar um pouco mais para entregar essa informação? Há outra forma de entregar essa informação, talvez por uma imagem, talvez por um evento. Você também pode experimentar omitir determinada informação da cena ou de toda a obra e sentir se ela faz falta ou não. O importante é saber que o público é muito inteligente. Você não precisa explicar tudo. Além do mais, na maioria das vezes, o excesso de informação não deixa espaço para a imaginação do espectador. É fundamental que você deixe lacunas onde quem assiste pode se projetar e completar a história na sua cabeça. Vamos pensar aqui na cena que nós analisamos na aula passada do filme O Céu de Sueli.
Pensem em toda a história pregressa que envolve aquelas duas mulheres. O contexto ali seria enorme. E, no entanto, o roteirista não nos entrega essas informações numa bandeja. Nós vemos uma única vez a avó do bebê. A tendência então seria apresentar aquela personagem, falar de sua história, da relação dela com a Ermila, com o filho sumido, Mateus. Isso só esvaziaria a cena e criaria uma barreira para a nossa imaginação e também para a nossa emoção. O roteirista, muito acertadamente, deixou a maioria dessas informações como subtexto. E aqui já vai mais uma pista para você identificar o diálogo expositivo. É a falta de subtexto. Se não há subtexto, muito provavelmente você está colocando tudo no diálogo. Portanto, muito cuidado com o contexto e a história pregressa. Seja muito econômico com essas informações que só aborrecem o espectador. Uma outra tendência recorrente quando se trata de informações desnecessárias são as explicações psicológicas. E isso tem a ver com construção de personagem, que foi a nossa aula número 2. Muitas vezes o roteirista acredita que as atitudes ou o caráter do seu personagem não estão convincentes e resolve encher a obra de informações sobre a biografia do personagem, ou seja, a história de vida do personagem, a sua infância, adolescência, a família, como era na escola. Nada contra você criar uma biografia para o seu personagem se isso te ajudar na construção. Mas isso é cozinha, ou seja, é o seu trabalho. Nós não queremos ver o preparo do prato, nós queremos degustar a refeição. Isso é muito comum em personagens mais controversos, anti-heróis, personagens com algum desvio de caráter, vilões, sociopatas. O roteirista tende a achar que comportamentos fora do padrão necessitam de algum evento do passado que justifique isso no presente. Aí entram os clichês de abuso, bullying, abandono, os mais diversos traumas. Todo mundo está cansado de ver essas histórias e realmente isso é muito chato. Lembrando que não há regras, só você pode decidir se é necessário ou não trazer informações do passado do seu personagem para a história presente. Vamos pensar aqui, por exemplo, na peça do Nelson Rodrigues, que nós analisamos na aula número 2, O Beijo no Asfalto. Os personagens são bastante complexos e, no entanto, o autor não explica por que eles são de um jeito ou de outro. O personagem de Amado Ribeiro é, como diria o Nelson, um pulha, dono de um caráter vergonhoso. Nós compramos esse personagem porque ele é muito bem construído, está encaixado na trama, alinhado com o tema, movendo o conflito, entre outras coisas. Não nos interessa se ele sofreu bullying, se o pai o espancava, nem nada do gênero. Agora, atenção para essa dica. Uma das coisas que vai fazer o seu personagem mais convincente é a motivação. Isso é uma coisa normalmente negligenciada nos roteiros. Se você encontrar a motivação correta, o seu personagem pode tomar atitudes extremamente violentas, repentinas ou até inusitadas. E ainda assim vai ser verossímil. Você precisa conjugar muito bem motivação e construção do personagem, pois uma motivação parecida pode ter efeitos muito diversos sobre diferentes personagens. Mas isso é assunto já para um outro curso. Bem, eu falei até agora de informações desnecessárias. A outra razão recorrente para diálogos expositivos é a má administração das informações necessárias. A gente vê constantemente roteiros que jogam todas as informações em cima do público já nas primeiras cenas. O que você precisa fazer é administrar como pílulas as informações ao longo do seu filme,
conforme a trama for pedindo. É fácil observar isso nos bons filmes policiais ou de suspense. A história toda só se forma na cabeça do público ao final. Eu não estou falando dos filmes onde o detetive precisa explicar tudo no final, porque isso também é expositivo. Eu estou falando dos filmes que fornecem pistas ao longo do caminho, mas deixando que o espectador conclua a história na sua própria cabeça. É o espectador que tem que juntar as peças. Você não pode tirar esse prazer, essa aventura dele. Isso serve para todo tipo de filme, não apenas para os filmes de suspense. Você precisa primeiro criar a curiosidade, plantar a necessidade do público saber algo. Aí então você pode fornecer essa informação. Outra estratégia é sempre usar as informações necessárias para criar reviravoltas na trama no momento certo. É claro que, se nós estamos falando de diálogo, nós vamos precisar de ação verbal e conflito, como eu falei na aula 1. A informação precisa criar conflito entre os personagens. Se a informação é motivo de discórdia, disputa, competição, ela tem mais chances de ser assimilada de maneira orgânica pelo espectador. Eu já falei aqui sobre o filme Dúvida. Esse é um ótimo exemplo de administração da informação. Se você já assistiu, veja mais uma vez, prestando atenção a isso. As informações sobre o padre são fornecidas aos poucos e nós vamos ficando cada vez mais curiosos a respeito dele, do seu passado, na outra escola, na igreja, no seu histórico. E quando chegam as informações sobre a família do menino, elas só fazem aumentar o dilema da freira, interpretada pela Meryl Streep, e também deixam o público dividido, sem saber que lado escolher. E isso vai aumentando o drama e a emoção. Um sintoma muito claro de diálogos expositivos é quando o que é dito em cena já é conhecido daqueles personagens. Ou seja, o roteirista não está escrevendo para o personagem, ele está escrevendo para o público ouvir. É o caso, por exemplo, de filmes ou cenas em que os personagens compartilham o mesmo passado, recente ou remoto. Um personagem, então, lembra ao outro sobre a infância ou sobre o que aconteceu na semana passada. É aquele típico, você lembra quando a gente era criança e aconteceu isso, isso, isso. Ou então, ainda semana passada a gente estava discutindo isso, ainda mês passado você lembra que aconteceu aquilo assim, assim, assado. Essas situações são muito arriscadas. Ainda que você construa uma discordância, que coloque os personagens discutindo, brigando, a chance de criar barrigas na história é muito grande. Agora, preste atenção. Se o público percebe que você está passando informações, é porque ele já saiu da sua história e aí é muito difícil trazê-lo de volta. O filme Shame, do diretor Steve McQueen, traz uma relação bastante conflituosa entre um casal de irmãos. Fica claro que algo aconteceu no passado deles, algo que foi muito traumático. Mas, ao invés do roteirista ficar explicando o que aconteceu, ele nos deixa curiosos, abrindo possibilidades para nos projetarmos no filme. E assim a nossa curiosidade cresce e a nossa emoção se adensa. Resumindo, seja econômico nas informações. Coloque na boca dos personagens apenas o que for imprescindível para o entendimento, de acordo, claro, com o estilo da sua obra. Administre bem as informações necessárias. Crie primeiro a curiosidade no público e depois, então, entregue a informação necessária. Use a informação para criar conflito entre os personagens, gerar reviravoltas e avançar a história. Evite explicar tudo, deixe espaço para a intuição e imaginação do público. Lembre que usar o diálogo para esconder pode ser mais interessante do que para explicar.
Lembre das camadas de subtexto que nós falamos na aula 3. E para finalizar, fica aqui uma máxima da arte do roteiro. Personagens só revelam coisas sob pressão. Nunca deixe que seus personagens fiquem falando gratuitamente sobre si ou sobre as coisas que o afetam. Bem, há muitas outras coisas para dizer sobre diálogos expositivos, mas nosso tempo provavelmente já estourou como sempre. Como eu falei na nossa primeira aula, esse ciclo foi apenas uma introdução, mas eu espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo com esses encontros. Eu acredito que essa estratégia de videoaulas curtas funcione melhor do que uma videoaula única, muito extensa. São muitas informações e depois de um tempo fica complicado assimilar tanta técnica. Não deixe de assistir novamente às aulas quando quiser relembrar algo ou revisar alguma técnica. As videoaulas vão ficar disponíveis aqui no canal. Avise também para os seus amigos e não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo para o algoritmo bombar e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Muito obrigado por assistir e eu espero que a gente se veja em breve em outras videoaulas ou em cursos presenciais e online. Fique à vontade também para me procurar nas redes sociais se quiser bater um papo. O meu Instagram é esse que está aqui na tela e no Facebook é só procurar por Fidelis Fraga que você vai me encontrar. Uma boa escrita para você e sucesso no seu trabalho.